Saudações, torcedores do Denver Broncos, sejam muito bem-vindos a mais um Mile High Brasil Talk, retomando aí o tradicional quadro aí do Mile High Brasil. Ano passado, na off-season, vocês já se acostumaram com grandes personalidades aqui passando no canal do Mile High Brasil, e hoje não é diferente, vamos receber ele aí, Rafão, grande Rafão Martins, produtor aí da NFL Brasil, né? Também aí no Ball Talk BR e também no canal Zona FA lá no YouTube, né, Rafão? Conta mais pra gente aí do Rafão e muito obrigado, seja bem-vindo aí por estar gravando aí com a gente. É uma honra aí abrilhantar cada vez mais o Maior Brasil Talk aí. Honra é minha. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer participar desses projetos que são muito importantes, todos os projetos que cobrem os times durante a temporada, e o Mile High está fazendo isso há algum tempo. Vocês mesmos falaram, e tem alguns amigos que passaram por aqui já, o Davis, o Pedro, dois caras de alta qualidade. Tenho certeza também que vocês três mantêm esse nível lá no alto. E é um time que eu gosto, cara. Eu gosto do Denver Broncos. Então vai ser bom bater papo dessa torcida aí. E a galera te acha em algum outro lugar, além dessas três plataformas que eu Não, disse, cara, ou só essas três? a verdade é que eu vou ser completamente sincero. Eu tava muito dedicado lá na Twitch, na roxinha. Mas desde que eu entrei na NFL Brasil, eu não consegui tocar mais nenhum projeto particular. Esse ano eu tô tentando voltar com o Ball Talk lá no YouTube. Torçam por mim. vai ser um desafio, mas eu tô empenhado. Maravilha. Para completar aí, dois rostos mais familiares aí da galera do Maior Brasil. Seja bem-vindo, Gustavão. Obrigado por participar mais uma vez aí. Eu que agradeço a chance de estar aqui, falar com o Rafão, abrilhantando aí. Estamos de volta com o Mile High Brasil Talk, né? Depois de um bom tempo. E nada melhor começar com o grande Rafão aqui. Valeu pela presença, Rafão. É isso aí, grande Portugal. Vamos para mais um Mile High Brasil Talk aí, já começando com o cara da NFL Brasil, né, Portugal? Já começamos bem. Fala, André, Gustavo. Com certeza, cara. É muito bom, né? Um quadro que a gente tenta trazer aí as personalidades aí do futebol americano. E é muito bom você trazer um cara que nem o Rafão aí, que fala de futebol americano da NFL, futebol americano nacional, para trocar uma ideia com a galera, falar um pouco de Denver Broncos, falar um pouco também de coisas além do Denver Broncos. Então, agradeço de imediato o Rafão por estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite, né? E vamos que vamos para largar com tudo nesta off-season no nosso Mile High Brasil Talk. Porque chega de off-season, né? Ninguém aguenta mais. Cara, é o que eu tô tá falando. Acabando, graças a Deus. Setembro tá aí. Imagina a gente, Rafão, como que a gente tá ansioso em ver Russell Wilson. É sair de Drew Lock para Russell Wilson, cara. Isso é complicado, pelo amor de Deus, meu amigo. Antes de começar aqui esse bate-papo super bacana, vale lembrar sempre aí, se você quiser torcer com estilo e torcer aí vestindo aí seu azul e laranja do Denver Broncos, vai lá na firstdown.com.br, adquira aí seus produtos do Denver Broncos, seus produtos aí do Mile High Brasil também estão lá, né? Só utilizar aí o cupom MileHighBR, ele não expira, e aí dá 6% de desconto aí no precinho que já é muito camarada dos nossos parceiros da First Down. Então corre lá, prestigie o pessoal e vista com muito orgulho que esse ano vai o nosso grande Denver Broncos aí, o azul e laranja. Bom, Rafão, vamos começar aí falando de um evento enorme, né? O ano passado você teve a oportunidade aí de estar em loco lá cobrindo o Super Bowl, né? Pela NFL Brasil, né? O Super Bowl que foi lá em Los Angeles, né? E vencido aí pelos Rams, né? Queria que você contasse pra gente aí, descrevesse tanto do ponto de vista pessoal como do profissional, como que foi esse momento aí para você. Cara, é difícil de descrever, assim. Eu acho que o pessoal falava que conseguia perceber como eu tava feliz, porque era difícil, mano. Pô, vocês também trabalham, querendo ou não, aqui no Mile High, estão fazendo conteúdo há algum tempo. Eu comecei a trabalhar com a NFL, minha primeira transmissão lá no Esporte Interativo foi em 2012. Aí depois o Esporte Interativo perdeu o direito de transmissão e eu fiquei lá com o Zona FA, tentando carregar. E eu já estava num momento, todo mundo, eu acho que aqui, em todos os projetos pessoais, já chegaram em vários momentos de, pô, até onde consigo levar? Pô, vale a pena. Então, cara, eu me senti numa maratona, assim, porque foi 10 anos fazendo o lance e, pô, não, pô, eu faço isso por amor,
vamos embora. E aí entrei na NFL Brasil em outubro. Pô, irmão, não tinha como eu imaginar que eu entrei em outubro e fevereiro eu ia pro Super Bowl, entendeu? Não tinha, isso era inconcebível na minha cabeça. E foi muito maneiro que eu entrei e aí a galera da NFL lá de fora começou a elogiar o trabalho, e aí rolou a oportunidade de Super Bowl e eles falaram, não, pô, acho que vocês têm que levar o Rafão. Eu falei, pô, eu fiquei quietinho, lembro da reunião, eu fiquei assim, né? Porque, pô, meu chefe tava na reunião e o chefe que manda, né? Aí eu fiquei assim, acho que vocês têm que levar o Rafão. Eu assim, ó, cara de pôquer. E Eu assim, também né? acho. E assim, né, Rafão? Vai, me leva, né? Pô, mas enfim, aí tudo fluiu, aconteceu e, pô, é isso, mano, foi um momento inexplicável de profissional, pessoal, porque eu amo o futebol americano, pô, eu dou minha vida por esse esporte. Agora, mais do que nunca, eu consigo falar isso, porque meu trabalho, NFL Brasil, é o carregar o futebol americano e aumentar a influência e o número de torcedores. Então, eu dou minha vida realmente por esse esporte, porque é uma parada que eu me apaixonei desde que eu peguei para assistir e levei a sério. Já fui atleta, já fui técnico, já tive projeto pessoal, já fiz TV, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Então, o Super Bowl, para mim, foi a cereja no bolo e aconteceu na década, né? Tipo, 10 anos desde a minha primeira transmissão e eu fui pro Super Bowl. Então, achei que foi, para mim, foi importante. foi um prêmio pela raça que eu sei que eu tive construindo essa década de trabalho aí. E aí lá foi tudo sensacional, mano. Pô, esbarrei com Justin Jefferson, esbarrei com o Herbert, entrevistei o Rousseau no programa. Aí depois consegui pisar no campo e o Drew Brees passou atrás de mim. Eu falei, cara, nem parecia vida real o negócio, tá ligado? Eu falei, que isso que tá acontecendo aqui? Mas, pô, vivi cada minuto. E é uma parada, né? O Beltrão tava lá comigo, ele falou que ele já tinha ido em outros. Eu falei, cara, eu não consigo não viver isso aqui como se fosse meu último, porque a gente nunca sabe, tá ligado? Eu tava nessa pegada. Cada minuto eu tava vivendo ao máximo, meu irmão. E foi histórico. O Rams jogou muito. Pô, ver Joe Burrow também. Sensacional. Indescritível. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso ainda, porque é interessante, né? Quando você deu duro para conseguir chegar nesse momento, e aí a gente, quando você consegue isso, né? A gente imagina muitas vezes como o ápice, né? Do trabalho. Como é que você projeta daqui para frente, então, cara? Porque até para as pessoas, né? Como é que elas vão se motivar, assim? Porque você chega no ápice de uma coisa, como é que você vê isso indo para frente, cara? Cara, eu acho que a gente sempre tem. Eu, pelo menos, sinto isso, cara. Eu sempre sei que eu tenho pontos a melhorar. Eu não acho que eu já. Meu papel principal, eu sou um comunicador de futebol americano, né? Já passei. E eu já tentei conciliar outras coisas, ser técnico, trabalhar em outras áreas, já trabalhei em outras áreas. Eu sou um comunicador de futebol americano. Eu sei que comunicar o futebol americano é um trabalho em processo, por mais que eu já faça isso em 10 anos. Então, eu tenho que ser mais claro com as minhas palavras, cada vez mais didático agora que eu estou na NFL Brasil, que é um público que chega no Zona NFL era o contrário, né? Eu tentava levar o bagulho lá pro X and O's, estratégias, não, flood contra cover 3, porque isso dá certo. Isso eu perco, eu tô jogando no nicho do nicho, né? Então agora o meu papel é outro, é tentar cada vez mais ser mais didático, ensinar as pessoas, né? Exato, levar o futebol americano como algo palatável para o público entender que é um baita do entretenimento, que eu acho que a partir do momento que você pega e vê, entende, já era, tu vai embora, porque o esporte é emocionante, mas para mim, esse é o desafio, o nozinho que a gente tem que aprender a tirar para a gente conseguir aumentar cada vez mais o público da NFL, né? Então, e querendo ou não, foi minha primeira cobertura de Super Bowl. Não sei se vai ter segunda, mas se tiver, essa primeira é a referência para fazer melhor na próxima. Então, isso, mano. Eu vou construindo. Legal. E, cara, você falou muito dessa paixão sua, né, pelo esporte, atuando como treinador, como jogador aqui no Brasil, inclusive, né? Aliás, né, o Rafão contou aqui pra gente que ele jogou muito tempo com o nosso querido Pedro Pinto, né? Verdade. O Pistola Mor aqui do Mile High Brasil. Fizemos uma bela parceria no Botafogo.
Isso. Então, cara, e como é que você vê o futebol americano no Brasil hoje, a liga brasileira e o esporte em geral? Como é que isso tá? Se você viu alguma evolução desde que você começou a jogar, o quê? Há 10 anos atrás, mais ou menos isso que você falou? Primeiro, eu comecei a jogar em 2008, eu acho. 2008. Então tem mais de Pô, 10 então anos. já são 14, 14 anos. 14 anos. Eu joguei durante uns 6, 7 anos. Também não fiquei depois eu fiquei 3 anos como técnico, enfim. Fui bastante tempo envolvido ali no FABR. A evolução para mim é também absurda. Não dá para comparar a época que eu jogava com o nível que o pessoal tá agora, assim. Principalmente falando dos principais times que já tem uma coaching staff, que fazem estudo de vídeo. Cara, na minha época, eu assistia vídeo no YouTube para melhorar, porque eu não tinha mentores no meu time. Eu me tornei o mentor dentro do meu time, eu dava o treino de linha ofensiva e era linha ofensiva, porque eu não tinha um técnico de linha ofensiva. Não existia isso. E o cara que era coordenador de ataque, qual era a maior referência dele? O Madden, provavelmente. Ele achava que ele era muito bom chamando jogadas, porque ele era bom no Madden. Daí a galera fazia esse trabalho, ia no YouTube, tentava evoluir. Agora, irmão, pegar a evolução do esporte, do que era nessa época que eu jogava para hoje, pegar uma final, vai ter final aí no YouTube, cara, lá de 2012, torneio touchdown, essas paradas. E eu não preciso falar de torneio nacional, não. O jogo da SPFL que eu fui ontem, pega a diferença de nível. É outra coisa, cara. Outra coisa, principalmente passing game, assim. Porque jogo terrestre tinha aquela brutalidade, a galera se tornava um jogo físico que era esse o desafio. Agora não adianta, irmão. É igual a NFL. Quando o passing game entra no lance e você tem ataques explosivos, não adianta você ser um time que corre muito com a bola, porque o time que passa muito a bola vai pontuar muito mais rápido que você. E eu acho que esse trabalho está sendo muito bem desenvolvido. Obviamente passa porque tem muito gringo vindo jogar e times com quarterbacks gringos, então é outra parada, né? O Galo tá com um gringo lá, que eu não vou lembrar o nome de cabeça. O QB deles é muito bom. O do Oilers também, o Cody, joga muita bola. E o Rhinos, que eu fui ontem ver, tem o QB da seleção brasileira, o Catulo, que, irmão, é BR, mas joga igual gringo. O cara é muito bom, muito bom. Então, acho que a evolução do esporte é sensacional. Assim como eu estava falando dessa minha premiação de ter ido ao Super Bowl depois de 10 anos de muita luta, o futebol americano nacional ainda é muita luta, porque é um esporte amador, porque o cara tem que pagar pelo equipamento, às vezes pagar pela viagem, ele não sabe o que ele vai receber de suporte da equipe, mas é guerra, é guerra. Esses caras fazem o cenário acontecer, porque não tem ninguém fazendo nada pelos caras. Nem um plano de saúde para se eles machucarem, os caras vão ter bancado pelo time, entendeu? Então, esses caras são heróis. E eu, dentro da minha cabeça, eu falo, pô, isso aí o cara tem que ser dodói da cabeça para jogar. Hoje, na minha cabeça, eu falo isso. O cara tem que ser dodói. Só que você pega a história da NFL, antes da liga acontecer, tinha aquela liga lá de Ohio, e é por isso que tem o Pro Football Hall of Fame do Ohio, né? Que existia o Ohio League. Era a mesma coisa. Era futebol americano amador, os caras jogando na guerra. E se desenvolveu na NFL. Então, assim, já existe liga profissional, Japão, Europa, México. Eu acho que o próximo passo para o futebol americano é a gente conseguir profissionalizar esse esporte. Acho que o nível do jogo está cada vez melhorando, existem organizações aí que estão despontando. Eu acho que a gente até tem um nível para fazer um brasileiro de nível alto. Eu acho que a gente tem times para isso. Agora, tem que desenhar essa estrutura ali de patrocínio, organização para a parada ser vendável e acontecer. Eu acho que é isso que ainda a gente vai ter que correr atrás melhor para conseguir desenvolver esse jogo, né? Porque, pô, se vai ser uma liga profissional, os jogadores têm que todos receber, né? Tem que botar uma estrutura diferente do que hoje existe no futebol americano do Brasil. E fazendo uma pergunta nesse sentido, então você acha que é muito complicado para a liga dar esse passo que você está falando, né? Sair do amadorismo ali para passar para o profissional, né? Exatamente isso. Você acha que falta muito, que tem alguma coisa já moveram nessa direção? E aí não é só no sentido técnico, tático, né? O jogo em si, mas tudo aquilo que gira em volta, né? O que você está falando, suporte, divulgação, proteção aos jogadores. De Sim. repente, algum tipo de estatuto, alguma organização para uma liga, coisa do tipo, assim. O que tá faltando para dar esse passo, então, cara?
Cara, o que exatamente está faltando para dar esse passo? Primeiro, o número 1 de qualquer coisa que todo mundo faz, que é grana, né, irmão? Você tem que. Acha o dinheiro. Aonde está o dinheiro? Acha esse dinheiro, porque você tem que achar qual é a rentabilidade, vender essa liga para ter esse patrocinador aí, porque nem a NFL sem patrocinador vai funcionar. Então, assim, o número 1 acha o dinheiro para as coisas acontecerem. E, porra, isso é o mais difícil, mas ainda mais depois de um período que a gente vem de pandemia, pô, tá? Todas as empresas hoje estão quebradinhas, não tem ninguém que tá aí, ó, dando a vender, não é assim. Então, eu acho que dentro das organizações, tanto da CBFA quanto da BFA, eu acho que tem pessoas com visão e tem pessoas com muita vontade de fazer acontecer. Então, eu acho que realmente um trabalho, é um processo. Não acho que é um clique. Pode até ser que quando aconteça vire uma chave, mas eu não acho que mas eu não acho que é um passo que é esse que falta dar. Eu não acho que exista uma matemática tão exata para a gente profissionalizar o esporte, mas eu acho que a gente vem num desenvolvimento crescente. Legal. Uma coisa que vinha em desenvolvimento também, né, Portugal, era a nossa situação de QB. Então vamos falar de Denver Broncos aí. Então traga para o Rafão aí, vamos falar sobre Denver Broncos e Russell Wilson agora. Rafão, eu não sei se você acompanhou o nosso sofrimento nos últimos anos, principalmente nas últimas temporadas ali com Drew Lock, Teddy Bridgewater, né? A gente tentando ali, claro, ser sempre positivo, mas graças a Deus... meu Deus do céu. Esquina também. Esquina, Joe Flacco. Teve Joe Flacco também na final da carreira. Teve bastante coisa aí. Teve muita coisa ruim pós-Peyton Manning, a verdade é essa, né? E aí, nessa off-season aí, de forma, eu diria, até surpreendente, porque tudo apontava que o Denver Broncos estava interessado mesmo no Aaron Rodgers, quando no dia em que saiu a confirmação que o Aaron Rodgers tinha renovado para ficar em Green Bay, no mesmo dia o Aaron Schefter tuitou que o Denver Broncos tinha feito aquele movimento bomba na NFL e trocado com o Seattle Seahawks pelo quarterback Russell Wilson, que seria e será, imagino, nosso quarterback pelos próximos 5, 7 anos ali. Ele disse que pretende jogar por muitos anos ainda. Como que você vê essa troca no sentido de esportivo, né, para o Denver Broncos em termos de qualidade? Se você achou a troca com valores bons e o principal, você vê o Denver Broncos como um dos candidatos à AFC, o time que pode ali chegar e brigar pela AFC para chegar ao Super Bowl? E dentro da divisão, na AFC West, você vê hoje o Denver Broncos ali nivelado dentro daqueles 4 times que são times bem nivelados. Como que você vê o Denver Broncos? Cara, pro Broncos, assim, primeiro sobre o movimento, eu acho um absurdo. Acho que a partir do momento que você pode ter o Russell Wilson, eu não tenho mais o que falar, né? Vende sua casa, irmão. Eu acho que esse cara é completamente fora da curva. Eu fiz agora uma lista de QB. Inclusive, meu time da NFL Brasil adora me colocar nessas enrascadas, né? Fazer uma lista de 32 QBs da NFL, só quem não vai reclamar é o Bills, porque o Josh Allen tá no 1. A partir do 2 tá todo mundo reclamando. Não tem jeito. Eu coloquei o Russell Wilson ali no top 5. Ele é o meu 5, porque eu acho esse cara muito fora da curva. Eu só coloquei ele no 5 porque a consistência desse trabalho dele do Seahawks, que também passa um pouco ali por lesão e tudo mais. Mas eu acho esse cara um absurdo, pô. Eu acho que quando você tem o Russell Wilson, você compete. E o Broncos já era um time com um elenco muito forte. Não querendo antecipar aí coisas da pauta, mas o draft vem sendo muito bem feito. O running back de Javonte Williams, o cara é um monstro, pô. Então, o Randy Gregory, que chegou um baita de um pass rusher, já tinha o Chubb lá, o Surtain lockdown corner, tem o Justin Simmons, assim, o talento tá no elenco, entendeu? Agora, eu antecipei toda encher essa bola toda, porque, pô, divisão oeste da UFC, irmão, tá uma pedreira que insana, ninguém quer né? Insana, né? Não, e sabe, né, Refão, o que a gente ouvia, a gente que é torcedor do Broncos, a gente ouvia o pessoal falando, não só os torcedores aqui no Brasil, mas os gringos mesmo falando assim, mas por que algum quarterback vai querer jogar na AFC West? Porque tem o Mahomes, tem o Justin Herbert, tem o Derek Carr. E assim, eu falava pros meninos, eu falei, cara,
Eu acho que esses caras, eles querem jogar na AFC West porque eles querem competir no mais alto nível, eles querem mostrar que eles são melhores que aqueles caras que estão lá. E quando o Russell Wilson chegou, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, eu já saí de uma divisão que era difícil, ele falou. Eu já jogava numa divisão difícil. E ele foi jogar numa divisão também difícil. Ele falou, para mim não tem essa, eu quero sempre competir no mais alto nível, né? Não dá para ir pelas beiradas, né? Às vezes vai pelas beiradas, chega nos playoffs, tu sai rápido, irmão. Não tem jeito, não tem. Você sair de uma divisão dessa, você chega cascudo nos playoffs, né? Pegar 2 vezes aí Chargers, Chiefs e Raiders e eu não consigo nem explicar, irmão, o que aconteceu, porque todos os times da divisão fizeram uma off-season absurda, assim. O Raiders, Chandler Jones e Davante Adams, eu tô falando, como assim? Não faz nem sentido um time fazer isso na off-season. Mas o Raiders fez isso, aí o Chargers, J.C. Jackson e Khalil Mack falou, o que está acontecendo? E aí o Broncos pega o Russell Wilson e o Randy Gregory, que não é um movimento muito falado, mas é um baita de um pass rush. Aí tu fala, irmão, o que aconteceu nessa divisão? Eu tava querendo encostar na divisão para ver se vinha alguma coisa aqui pro Vikings, porque todos os times da divisão ficaram melhores. Eu de verdade, o nível de talento que tá nessa divisão, pelo menos vou falar de expectativa, porque a temporada não começou, mas é uma das paradas que está me deixando mais empolgado da história desde que eu comecei a acompanhar a NFL. Os 4 times estão num nível muito absurdo. Eu acho que o Broncos tem time para competir e para vencer a divisão. Principalmente porque eu acho que o Chiefs sem o Tyreek Hill não vai ser a mesma coisa. E se o Tyreek Hill tivesse no Chiefs, eu ia falar, tem o Chiefs e a gente vai falar do resto, tá? Mas agora que saiu o Tyreek Hill, que eu acho que é um elemento absurdo que o Chiefs vai perder... Eu falei isso para os meninos. Eu acho que é um elemento absurdo que o ataque do Chiefs vai perder. Irmão, vai ser trocação franca para sair esse campeão. Vai ser. E o Broncos, obviamente, está no meio. Top. E tá no meio não só agora, né, Rafael, mas assim, né, até a próxima pergunta, a sua expectativa do Broncos aí pro futuro, né? A gente vem vendo off-season boa em termos de contratação de free agency aí, o George Paton em 2 anos mandando muito bem. O primeiro draft que ele fez foi muito contestado, porque ele passou QB, foi com Surtain, mas escreveu certo por linhas tortas, né? O segundo, com um pouco menos de pique, fez ali um outro bom draft, né? Eu acho que a combinação aí, Russell Wilson e George Paton, dá um futuro brilhante, né, pro Broncos. Eu queria saber de você e o que a gente pode esperar nas próximas temporadas, né? Enquanto tiver Russell Wilson, vai competir lá em cima mesmo? Eu acho que é isso, cara. Quando você tem o Russell Wilson, você compete lá em cima, e eu não acho que o Broncos não é uma franquia tão problemática quanto o Seahawks era, assim, porque no Seahawks a gente falava, cara, o Russell Wilson tá salvando aquele time, né? Era basicamente isso. Eu acho que o Broncos pode se tornar algo mais como o Packers, assim. É um time que botou o Russell Wilson, tá competindo. Agora, vai ser calcular os passos para conseguir as vitórias nos playoffs. Eu acho que é isso que o Broncos vai pensar. Eu não acho que o Broncos está falando, não, se a gente chegar nos playoffs, tudo bem. Não acho que é essa a missão do Broncos com esse time que eles estão agora. A missão dos Broncos é, chegamos nos playoffs, quero vencer no playoff, eu quero vencer Super Bowl. Se não vencemos nessa temporada, o cálculo vai ser o que aconteceu para a gente vencer esses jogos de playoffs que não venceu. Então, eu acho que está num estado semelhante do que o Packers hoje está. Então, tem um baita de quarterback, tem elenco. Agora, você quer achar ali, pecinha? Tem, pô. A linha ofensiva podia ser um pouquinho melhor. Você vai ter algumas coisas para trabalhar ali nesse elenco do Broncos, mas obviamente eles já chegam competindo e eu gosto muito do Perron, né? Eu acompanhei ele de perto porque trabalhou muito tempo com o Spielman lá em Minnesota. Muito tempo com o Spielman em Minnesota, ele era muito elogiado. Quando ele foi pro Broncos, eu falei pro Davis e pro Pedro, cara, eu acho que vocês têm um baita de um GM, e agora que vocês fizeram aí o mais difícil da NFL, que é conseguir um QB, irmão, que isso é a última coisa, é o mais difícil, missão impossível, vocês conseguiram um QB absurdo. Agora que você tem isso, é construir. Agora é o processo, eu acho que já avança, né? Avança muito degrau na escada, mas o que falta para o título? E sabe, Rafão, que eu, o André, o Gustavo, a gente sempre falava que
Tem que dar tempo de George Paton, que ele ia resolver. A gente falava, numa janela de 1 a 2 anos, ele ia resolver a posição de quarterback. Ele resolveu até de uma forma surpreendente. Eu não esperava que fosse o Russell Wilson, porque eu não achava que o Seattle Seahawks fosse trocar o Russell Wilson, né? Mas, assim, realmente, esse cara, eu falei pro André, foi o último ato do John Elway como GM, foi, mais uma vez, um excelente ato para o Denver Broncos. O John Elway, que muitas vezes é criticado por parte da torcida naquela forma como ele gerenciou, principalmente a posição de quarterback pós-Peyton Manning, mas, assim, eu achei uma escolha, e na época eu, o André, Gustavo, a gente bateu um papo na escolha de George Paton. É um cara que se preparou, né? É um cara que vinha ali na NFL há muitos anos e ele realmente fez um barulho que eu acho que vai colocar o Denver Broncos no radar novamente da mídia, né? Porque a gente sumiu da mídia, porque a gente só perdia, né? Então, a gente sequer teve jogo de prime time no ano passado, né? E agora com o Russell Wilson você não tem jeito. Ninguém quer deixar o Russell Wilson de fora de prime time. Agora tá todo mundo de olho. Tá todo mundo de olho no Broncos e eu acho os caras absurdos, assim, o Surtain, aquele jogo de bola no ano passado. Você tem um lockdown corner igual o Surtain e uma dupla de pass rush com o Chubb e o Gregory, porque tem algumas posições, aí já faz um conceito mais de futebol americano meu, assim, não estou falando, pessoas não entendam isso como verdade, como eu entendo futebol americano. Mas eu entendo defesa é o seguinte, pass rush e corner. Se você tem um pass rush que vai conseguir pressionar os caras, e você tem corners que vai matar os principais alvos, tudo fica difícil. Tudo fica difícil. Eu falo que o safety é o running back da secundária. O safety, ele entra quando precisa, quando dá problema, entendeu? O linebacker, se você tem uma linha muito forte, você consegue jogar com linebackers sólidos ali. A gente viu Georgia, tem um monte de linebackers de Georgia nesse draft. Eram atletas, porque a linha defensiva de Georgia era um absurdo. Não eram os caras absurdos, não eram instintivos. Eles eram grandes atletas. Georgia tem grandes atletas. Só que a linha defensiva deixava tudo para os caras irem acelerar e matar a jogada. Então, assim, eu acho que o Broncos já tem 2 grandes pass rushers e tem um lockdown corner. Pô, tem o Simmons ainda ali atrás que gera turnover. Então, irmão, tá tudo montadinho ali, ó. Agora é realmente desenvolvendo em cima da base que para mim já tá ali. Cara, e puxando um pouco o gancho que você falou, né, que faltam agora é ver o que falta nos outros detalhes para esse time chegar no Super Bowl. O que você achou do restante da free agency dos Broncos? Você acabou de falar da linha, um cara que eu gostei muito que os Broncos trouxe foi o DJ Jones, por exemplo. Você já falou do Randy Gregory, do Quan Williams, teve também o Alex Singleton. De forma geral, tirando a posição de QB, que a gente sabe que é a coisa mais importante no futebol americano, como é que você vê que os Broncos nessa free agency conseguiram tentar ali arrumar um pouco dos problemas que tiveram ano passado com esses jogadores? Eu acho que depois do Russell Wilson, acho que primeiro foi dar espaço. Primeiro foi você resolver esse problema, que era um problema, né? Todo mundo, acho que a torcida, todo mundo sabia que era um problema, você precisava de quarterback. Depois que você resolveu esse problema, e obviamente, o Russell Wilson tem um contrato grande e tudo mais, era sobre achar oportunidades, né? DJ Jones, pô, a gente precisa, bom jogador, um playmaker, bom jogador, pode ser first team. Você começa a encaixar Nick Bonito, cara com potencial ali de pass rush. A gente já tem um pass rush estabelecido, mas vamos jogar o cara na rotação, vamos desenvolver. Acho que foram oportunidades. Eu não acho que depois do Russell Wilson não vejo ninguém chegando para fazer um barulho assim, né? E também eu não sei até onde precisava realmente, pô, acho que barulho maior que o Russell Wilson não tem, mas é realmente isso, você trouxe o seu quarterback, você já tinha, porque você já tinham jogadores, já tinha o Jury, já tinha o Sutton, já tinham jogadores, o Javonte Williams, como eu falei, já tinham jogadores. Então é realmente você botar o quarterback, beleza, o time é muito melhor, e aí achar a oportunidade. Trazer o Gregory para mim, pô, pelo amor de Deus. Então, assim, missão off-season completa, né? Agora é botar no campo, deixa o time treinar. A gente é muito bom falar no papel, né? Eu sempre penso no Chargers quando eu falo assim, porque o Chargers chega no início da temporada, esse time. Então, assim. É sempre o time do quase. Exato. Favoritaço. Então, assim, o time do Broncos, a gente tá falando, pô, isso aqui é incrível, e ainda mais porque é uma outra parada. Por exemplo, você trazer um calouro na primeira rodada, vamos dizer, se o Broncos tivesse trazido o Justin Fields, tem talento e tudo mais. Agora, o Russell Wilson já ganhou, entendeu?
Ele já teve num vestiário que funcionou. É um cara que ele é quase um técnico, entendeu? O cara é muito veterano, então ele traz uma casca para o resto do elenco. Isso vale muito, mano. Então, resto do elenco que é muito jovem, inclusive, né? Sim, que vai precisar, com certeza. É um head coach novo, então tenho certeza que o Hackett vai dar muita autonomia ali junto com o Russell Wilson para construir esse ataque a partir dele, que não adianta o técnico achar que que o sistema dele que vai funcionar. Não, irmão. Russell Wilson, chega aqui do meu lado, irmão. Lembra aquele Super Bowl lá? O que tu fez para dar certo? Vamos fazer. O que tu gosta de jogar? Quanto a terceira Players descida? first, né? Total. Exato. Terceira descida, meio de campo fechado. Qual é a tua jogada? Eu tenho certeza que ele vai dar autonomia para botar o Russell Wilson e o ataque do Russell Wilson. Assim, vocês têm um franchise quarterback, certo? Esse ataque é do Russell Wilson. Eu tenho certeza que o Hackett sabe disso e não vai tentar. Né? Exato. Não, e Rafão, assim, a gente falou bastante do George Paton e tal, e você falou do Pat Surtain, a gente ali no dia da live do nossa cobertura, a gente ficou meio chateado, mas viramos meme. A gente explicou que não foi por causa do Surtain, né? Porque nós estávamos na expectativa de Justin Fields, a gente estava naquela sina sem quarterback, né? Quarterbacks confiáveis, e aí o George Paton mostrou que estava certo depois, né? Pegamos Javonte Williams ali na segunda rodada, um jogador assim fantástico que já mostrou no ano passado que é um monstrinho, que realmente tem tudo para ser na NFL um baita jogador, né? O Caden Stearns ali, um safety que se provou um jogador fantástico também, assim, quando entrou em campo. O Jonathan Cooper, né, uma escolha ali mais no fundo do draft, mas que se mostrou bem na posição de outside linebacker. Quinn Miners, né, que realmente na linha ali, na linha ofensiva foi um jogador que demonstrou realmente um impacto muito grande, um jogador forte, físico, mas também muito inteligente. E aí esse ano a gente foi para o draft com poucas escolhas, porque a gente realmente trocou a maioria das escolhas mais altas para a troca do Russell Wilson, mas ainda a gente conseguiu, com uma escolha que era dos Rams, na troca do Von Miller, fazemos a nossa primeira escolha do draft, que foi Nick Bonitto, né? Nick Bonitto, né? Ele, um grande ali outside linebacker, bem avaliado pela mídia. Aí eu gostaria de falei tudo isso aqui para te fazer duas perguntas. Primeiro, o que você achou do nosso draft deste ano e também ali do último trabalho do George Paton no draft do ano passado, e em relação à escolha do Bonitto, né? No local que ele foi, que o Denver Broncos não subiu, ficou paradinho, você achou um steal ali? Você achou que ele podia ter saído mais alto? Como é que você avalia isso daí? Cara, eu acho que os drafts do Paton são bem sensatos até aqui. Ano passado, inclusive, me surpreendeu. Eu acho que ele tirou mais valor do que eu achei que ele tiraria. O John Cooper, por exemplo, é um cara que eu no processo do draft não botava muita fé, mas acho que ele jogou muito bem com o Broncos, então me surpreendeu até os valores que ele conseguiu ali no último dia também do evento. Esse ano, a gente sabia que não via... não era o draft, porque o capital de draft é o que você precisa para você conseguir o topo do talento. O Nick Bonitto, eu acho que é uma boa escolha. Eu não sei se eu falo steal, eu acho que ele foi ali dentro de onde eu já esperava que ele fosse sair. O grande lance é que o Nick Bonitto, em algum momento da carreira dele, em Oklahoma, já foi um cara ventilado para sair na primeira rodada. E aí, conforme a gente foi chegando perto do draft e foi esmiuçando um pouco mais a fita dele, a gente viu que era um cara que era um pouco menor, contra o jogo terrestre tem alguns problemas e tal, mas é o que eu falei. Um pass rusher, se ele consegue pressionar um quarterback com eficiência, esse cara tem lugar na NFL. Eu lembro, sempre quando eu penso num cara assim, eu tenho alguns modelos que eu lembro. Eu lembro do Bruce Irvin, que era do Seahawks, que era a mesma coisa. Ele caiu um pouco porque ele era designated pass rusher, só entrava quando o cara fez carreira porque ele era muito bom pressionando quarterbacks. Então, assim, principalmente no time do Broncos, que já tem as peças, você conseguir botar esse cara numa rotação para entrar e pressionar, até fazer um pacote mais exótico, não sei, põe o Chubb ou o Gregory para dentro e põe o Bonitto, enfim, numa terceira para longa, num passing down óbvio. Acho que é um cara que traz muito valor, porque é um cara que pode trazer impacto já.
Eu acho que é isso que você... Não sei se em outras posições você conseguiria impacto no time já, na altura do draft que estava, entendeu? Então, eu gosto da escolha por causa disso. Acho que o Patton foi muito inteligente no jogador e na posição que ele pegou, porque eu acho que ele já no primeiro ano consegue, sim, trazer algum impacto para esse time do Broncos. Eu tenho uma visão bem otimista. Assim, eu gostava da direção. O Spielman foi mandado embora em Minnesota, mas eu achava as decisões da front office muito sensatas ali do Spielman e do Patton. E eu vejo mesmo no Broncos. Eu consigo ver a lógica do que eles estão construindo. Eu concordo com tudo até aqui. O ponto é que na NFL, cara, igual eu estava falando da lista de quarterbacks, faz uma lista, o nível tá muito... Lá em cima tá muito próximo. Quem é melhor? Mahomes, Josh Allen, Brady, Rodgers. Porra, pra mim tá aqui, ó. Um vai falar um, outro vai falar outro. O Broncos tá chegando... O Broncos tava mal porque não tinha QB e conseguiu chegar num nível que agora vai ser no detalhe, entendeu? Para mim, esse vai ser o trabalho. É você entender esse ano a gente perdeu por quê? Para você começar a construir. Porque entrando de entrada, é difícil falar, porque eu acho que o time tá bem redondo, entendeu? E um detalhe que a gente já também elencou aí nas lives e no conteúdo aí até o momento, que pode ser um diferencial aí, e a gente já citou aqui um pouco, é a nova comissão técnica, né? Especialmente Nathaniel Hackett, né? Um treinador aí, marinheiro de primeira viagem na poltrona de head coach, né? Tivemos aí um primeiro, né? Um coordenador muito bom que virou head coach, não foi tão bem no Vic Fangio, e agora a gente tem um coordenador também do outro lado da bola, né? Ofensivo, foi muito bem lá no Packers, comandava um ataque muito produtivo, e agora virou aí, né, nosso head coach, né? Então eu queria saber o que você pensa aí sobre o Nathaniel Hackett, o que achou da contratação, se projeta que ele possa ter bastante sucesso. A gente tem gostado até o momento, né? Ele comanda bem ali, tem uma animação, tem uma modernidade no que ele faz, né? Estamos gostando até o momento, né? Hoje é o dia, no dia da gravação aqui, nós estamos no dia 5 do training camp, né? Eu gosto. Inclusive, eu tava falando, né, do Minnesota, que também estava procurando técnicos nessa off-season, e o Hackett era um dos caras que eu falava, pô, se ele chegar eu vou ficar feliz, é um cara que eu gosto. O LaFleur faz um trabalho impecável para mim no Packers. Eu acho que ele tá batendo naquele teto que, irmão, é o detalhe que os especiais fazem. Eu sei que ele é absurdo. Agora ele vai ter que provar que é especial, entendeu? E isso é muito difícil, né? Não é um demérito pro cara. O cara ganha demais toda a temporada desde que ele chegou no Packers. Agora é o detalhe para ele provar que ele é especial. E o Hackett, ele tava nessa staff, né, do LaFleur, e ele tava naquela staff do Jaguars que conseguiu levar o Blake Bortles para a final de conferência, assim. Exato. E ele organizava aquele ataque, porque o Doug Marrone era um cara de trincheira, era um cara mais aquele people, não era um manager, né? O Hackett era o cara design e conseguiu fazer as coisas acontecerem com o Bortles. Eu sinto que ele traz essa pegada da comunicação, eu vi a apresentação dele falando, não, quero ataque, eu gosto de ataque explosivo, a gente fazer a defesa se movimentar, a outside zone, movimentar os gaps, e aí depois ataca o fundo. Eu vi que ele traz esse ânimo, e hoje eu acho que é o que a NFL tá demandando mesmo, entendeu? E o bom é você ter esse cara no carro de head coach, que isso para mim não é um erro, mas é um problema difícil de você superar na NFL quando o seu técnico de defesa é o seu head coach. Porque você tem um cara desses e não é head coach, você perde. Então, assim, é muito bom para o Broncos ter colocado um técnico ofensivo como head coach, porque esse é o cara que vai trabalhar com o Russell Wilson até quando o Broncos achar que não é porque deu errado. Ele não vai sair para outro time, entendeu? É o que eu acho que o Bears fez mal. O Bears pegou um head coach defensivo. Você tem o Justin Fields ali na mão para desenvolver. Aí, vamos dizer que Justin Fields joga uma bola absurda, que o coordenador de ataque deu certo, você perde esse cara. Que o outro time vai oferecer a vaga de head coach para ele. Então, assim, eu acho que a direção do Broncos foi isso, ó. Botou um técnico ofensivo que estava entre os principais nomes ventilados, que fez um grande trabalho ali junto com o LaFleur no Packers, já chegou em final de conferência com um time inesperado, que é o Jaguars, estava merecendo essa chance.
E então gosto do design do ataque, né? Esse é um que eu acho que tem funcionado mais na NFL. Você fazer essa outside zone que dificulta muito a defesa, né? Que, só tentar ser didático, né? Nessa outside zone você está correndo lateralmente e a defesa ela trabalha com responsabilidade de gap. Então, se toda a sua linha ofensiva está correndo para lateral, a defesa toda está indo buscar esse gap. Então, você está fazendo os caras se movimentarem para tentar pegar eles no contrapé, para tentar vender algo diferente, ou então simplesmente achar que seus atletas são melhores que os dos caras. Tem funcionado muito na NFL. Eu acho que o Broncos tem bons atletas para fazer esse tipo de ataque funcionar. Então, tô curioso, principalmente que o Russell Wilson não viu o Russell Wilson nesse sistema, né? Então vai ser bem maneiro ver se ele pode, quem sabe, dar ainda um passo que ele não deu na carreira jogando nesse tipo de ataque. Vai ser interessante. Foi finalmente uma contratação de head coach para o Broncos que foi de acordo com a tendência da NFL, né? Normalmente era tentando dar o zag enquanto a turma dá o zig e não estava dando certo, né? Agora pelo menos foi na tendência, né? É verdade. E não é como se o Fangio fosse ruim, né, cara? É porque exato. é isso, você tá querendo acompanhar os outros times. Você tá querendo bater o Chiefs, tá dentro da divisão, pô. Entendeu? O ataque dos caras é absurdo. Aí o Fangio simplesmente não vai ser a mesma mentalidade. O Fangio vai falar, não, a gente vai fechar esses caras em 14 pontos. Boa sorte, amigo. O que ele fez, né? Mas faltou ataque daí. Faltou ataque, exatamente. Aí ele tinha o Drew Locke ou o Teddy Bridgewater, né? Aí é complicado. Você falou um pouco do outside zone, como se ajusta na NFL moderna. Você começou ali a falar mais ou menos do Russell Wilson, né? Bora fazer assim, você ainda quer ver isso acontecer, mas você acha que esse tipo de sistema ele se adequa ao Russell Wilson? Você acha que isso pode extrair mais do que ele jogava no Seahawks? E além do Russell Wilson, quem que você acha nesse time que vai ser beneficiado pelo sistema outside zone? Pelo sistema, provavelmente a linha ofensiva, porque a linha ofensiva consegue diminuir um pouco a responsabilidade dela quando você está trabalhando essa outside zone, já que a defesa se preocupa muito em acompanhar o gap, ela fica muito disciplinada com o gap e perde um pouco do ímpeto e do improviso no pass rush. Ela fica com medo, por exemplo, de fazer um inside move, que aí faz um inside move pro teco, era uma outside zone, o seu running back já tá lá na lateral, do play side foi embora. Então, assim, você consegue facilitar um pouco do trabalho de proteção do quarterback pela linha ofensiva, jogando, sendo bem tendencioso com esse sistema, porque a defesa já tá muito ligada, tipo, além de ficar ligada, ela fica cansada, porque ela tem que se movimentar muito para manter essa disciplina dos gaps. Então, acho que, primeiro, linha ofensiva, que é uma construção no time do Broncos. Eu gosto do Russell Wilson porque, de novo, você está falando de outside zone, você está falando da defesa em movimento, e você está falando do ataque em movimento, você está falando de um quarterback que consegue jogar muito bem em espaço. Então, é um cara que consegue passar a bola em movimento, e é um cara que, se você faz, por exemplo, uma outside zone, e aí depois você faz aquele boot, ele vai para o outro lado, a defesa vê e pum, ele faz o boot e tá para o outro lado. Ele vai correr, vai ameaçar a linha de scrimmage. Já vão ter poucos jogadores que estava todo mundo tentando pegar a corrida. Então, vai jogadores em cima dele, abre a oportunidade para o passe. Para mim, quando você tem um quarterback móvel, consegue afetar a linha de scrimmage, e dentro de um sistema que faz a defesa se movimentar, né? Que eu não via tanto o Russell Wilson nesse papel, você consegue trazer mais, até instintivamente, esse elemento dele de correr com a bola, que estava não tanto em evidência no time do Seahawks, né, cara? E eu acho que hoje na NFL é crucial que você consiga fazer isso, porque sempre que o seu quarterback consegue afetar a defesa correndo com a bola, é mais um cara em campo. A defesa tem que jogar uma chavinha a mais, entendeu? E aí, é spy? E aí, o que a gente vai... É ajuste, você força ajuste. Então, são jogadores especiais trazendo uma complexidade um pouco maior esquemática para a defesa que está do outro lado. Então, e é difícil falar que eu acho que o Russell Wilson encaixa em qualquer coisa, né? Playmaker make plays, esquece. Mas eu realmente acho que ele pode muito bem trabalhar com esse sistema do Hackett. Desse ataque, assim, pelo menos eu acho que o André e o Gustavo concordam comigo. Eu gostaria de ouvir sua opinião. A gente tem ali um jogador que foi draftado na primeira rodada, draftado alto, com
vindo de um programa vencedor, que sempre foi ali com o Nick Saban, que é o Jerry Jeudy. E o Jerry Jeudy criticado por parte da torcida, mas sendo realista, ele nunca teve um quarterback decente lançando para ele. Ele teve número no passado do melhor jogador em termos de quebrar rotas, de ficar livre, só que um dos últimos em termos de ball placement para ele, entendeu? Então, assim, ele nunca teve um quarterback bom. Você acha que ele, do nosso ataque, ele dos wide receivers que a gente tem o Sutton, que é claramente o wide receiver 1 do time, mas você acha que ele, dos nossos recebedores, vai ser aquele que mais vai se beneficiar do Russell Wilson? Eu acho. É porque eu gosto muito do Tim Patrick também. Eu acho que o Tim Patrick ele é monstro. Eu acho que ele é um grande jogador. Eu acho que tanto o Tim Patrick quanto o Jeudy vão se beneficiar muito, porque são grandes jogadores que não receberam tanta atenção porque não tinham um quarterback. Era difícil qualquer... O próprio Sutton, tá? O próprio Sutton, que é um grande wide receiver, na NFL não era tão falado, porque ele não teve grandes quarterbacks. Mas é um baita de um recebedor. E é o que eu falei, para mim o Broncos já tem esses caras. Até de repente alguém que não conhece tão bem o Broncos vai olhar, não, Jeudy não fez muita coisa, Tim Patrick, quem é esse cara? Jeudy é um baita de um talento, e Tim Patrick jogou muita bola sem nem ter QB. Exatamente. Então acho que os recebedores eu não tô nem um pouco preocupado, acho que o Broncos tem, entendeu? E isso aí a gente já viu em vários times da NFL, né, cara? Tu põe um QB especial, tu começa a descobrir o jogador que tava no time. O próprio Russell Wilson, né, Rafão? Ele fez vários recebedores lá. Ele não fez só Tyler Lockett e DK Metcalf, ele fez outros recebedores ali terem destaque que não eram tão... Com certeza, cara. Eu lembro no próprio Broncos, pô, tinha o Demaryius Thomas, aí tinha o branquinho lá, o Decker. Os caras que jogaram no Broncos. Com o Manning. É isso. Com o Manning, exatamente. Então, assim, eu acho que o Russell Wilson vai fazer a mesma coisa. Talento de recebedor, olhando esse grupo, eu gosto. E agora com o Russell Wilson tem isso, né? Agora é treino pra caramba para esses caras pegarem o timing e estarem afiados na temporada, porque é um processo, querendo ou não, né? A gente tá falando aqui, é muito, muito legal, né? Obviamente, no momento de off-season, torcedor, tu vê o seu time com as... Porra, principalmente onde tava, né? Caramba, temos talento, temos QB, vai acontecer. Mas é uma primeira temporada, entendeu? Por isso que é importante você falar, tem que ter esse ritmo. O Russell Wilson tá conhecendo os caras, o Russell Wilson tá conhecendo o Hackett e o sistema. Então, vai ter esse processo. O talento, eu acho que a direção é muito, muito forte, mas é um ano de as peças se entenderem para o Broncos começar a refinar quais são os detalhes para ser campeão. E aí a gente entra na questão, como a gente estava falando da comissão, né? A gente vinha do Vic Fangio e a gente mudou da água para o vinho para o Nathaniel Hackett. Vic Fangio, que era um cara mais old school ali, um cara, né, mais das antigas, inclusive até aquela chamando as jogadas era como se fosse uma cartolina que ele usava, né? O play sheet dele. E já o Nathaniel Hackett é um cara mais moderno, um cara que gosta de usar uma terminologia, inclusive fazendo referências ele falou a Star Wars, fazendo coisas assim mais modernas, gosta de música, põe música nos treinos. Vic Fangio não colocava música nos treinos. O Hackett, ele acha muito importante essa interação com os jogadores, levou os times lá para jogar boliche, tá sempre nos eventos com o Russell Wilson, estava lá em Londres com o Russell Wilson num show de um cantor, e o Vic Fangio foi sempre um cara mais ali, você não via ele nessas coisas de interações sociais e tal. Aí eu te pergunto, você que é um cara que jogou, né? Você que foi um jogador que praticou o esporte mesmo, né? Qual que é o estilo que você prefere e qual que é o que mais se adequa, na sua opinião, na NFL de hoje em dia? O do Fangio ou o do Hackett? Cara, essa é uma pergunta muito difícil, porque a minha resposta para ela não existe uma fórmula mágica. Não existe um jeito que dá certo, senão todo mundo faria do mesmo jeito. O Bill Belichick, por exemplo, é um cara que é rabugentaço. Verdade. Vamos falar que o cara foi campeão é piada, né? Então, assim, os dois jeitos podem funcionar. Eu acho que é sobre ter uma leitura do seu elenco e muitas vezes também do que você é, né? Porque é difícil você ser um cara rabugentão e querer pagar descolado, assim como ser um cara descoladão e querer dar aquela doutrinada que às vezes o cara nem vai te levar a sério. Então, pelo macro, eu acho que a tendência
do que a gente está vendo dar certo da NFL é essa pegada mais colaborativa, diálogo aberto. Eu acho que a própria sociedade, né, tá passando um pouco sobre isso, de diálogo aberto, entender que o cara tá passando como ser humano, engajar. São 53 jogadores ali. São 53 seres, todo mundo tem esposa, todo mundo tem filho. O cara muita diversidade, né? O cara que tá chegando agora, não conhece Colorado, entendeu? Não conhece Denver, tá procurando casa. Então, o head coach é o cara que tem que fazer essa família funcionar. Como é a forma? Às vezes o cara que é rabugentão, ou o cara que põe o contrato do aluguel na mão do novato, deixa ele tranquilo, mas vou te cobrar depois, que eu sou casca grossa. Então, assim, os dois jeitos podem dar certo. Pelo que eu sinto, né, de tendência da NFL, de sociedade, um diálogo mais aberto, um trabalho mais colaborativo, funciona mais com a galera que tá vindo do college. Mas será que a galera tem uns folgalhão aí também que não precisa de um puxão de orelha? Pode ser, entendeu? Então, eu gosto da direção, mas eu não posso também afirmar para você que é o que dá certo, porque eu acho que não existe fórmula mágica nisso, entendeu? Cada um tem um cenário, um grupo de jogadores e vai se adaptar de uma forma. O próprio... Pode falar, eu gostava muito do Vic Fangio, né? Sou um grande entusiasta de defesa, defendi ele pra caramba aqui nas lives semanalmente aqui no tenure dele aí como coach em Denver. Mas a leitura que eu faço hoje é que o time tava precisando de um carinho, né, cara? Tava cansado de tomar pancada aos domingos, tomar pancada durante a semana também tava sendo demais, né? Então acho que precisava de um carinho mesmo. A Nathaniel Hackett vem para dar um grande abraço no elenco aí e ter um approach muito mais amigável, né? Duas coisas que eu notei assim do Hackett que me animaram bastante foi a questão, primeiro dia do training camp, ele parecia aquele abraçando todo mundo, efusivo, vamos lá, não sei o quê. Isso eu acho que para o jogador é algo que deve ser diferente, né? O Rafão jogou, o cara sabe que ele pode ali contar. E o segundo é as declarações de uma das maiores divas que a gente tem na liga, que é o Aaron Rodgers, onde várias vezes, né, o Rodgers, ele elogiou pra caramba o Nathaniel Hackett, né, um cara que falou que é uma das melhores pessoas que ele já conheceu, um dos caras mais inteligentes, né, então assim, e um dos atos que eu achei mais emblemáticos do Hackett, que foi uma coisa que ele fez logo que ele chegou em Denver, foi que ele decidiu que o time não viajaria mais nas sextas-feiras, o time viajaria nos sábados, porque as sextas-feiras, segundo ele, é para os jogadores ficarem com as famílias, ficarem com os filhos, ficarem com a mulher, porque todos eles precisam disso, precisam desse momento. Eu acho que isso conta muito, né, Rafão? Essa questão que você falou, né? A questão social, a questão de se preocupar com os jogadores, né? Cara, com certeza. Isso aí... funcionário feliz é a melhor coisa, né, cara? Ao mesmo tempo que depois ele vai ser cobrado pelo resultado. Então não adianta ele fazer isso e depois perder jogos, ninguém vai querer saber. Exatamente, é verdade, né? Tem isso, né? Head coach é totalmente resultado. O cara tem que performar, senão não quero nem saber o que você está fazendo. Mas eu concordo com essa teoria, né? Você ter funcionários felizes, eles vão trabalhar melhor, vão se entregar melhor, ainda mais. Cara, o futebol americano tem muita coisa ali, né? Porque você tá dando sua saúde. Literalmente, você pode se ferrar muito feio ali. Então, você tem que confiar no cara. Não, pô, quero jogar por causa dos caras, por causa do meu time, por causa do meu técnico, que a gente tá fechadão nessa missão que é ganhar o título, entendeu? Esse é o sentimento que o cara tem que gerar. Então, vamos ver. Mas ajuda muito ter o Russell Wilson. Ajuda muito o Russell Wilson. Quando tem o Russell Wilson do seu lado, caramba, é esse ano, irmão, acabou, pronto. Metade do trabalho foi feito quando você tem um QB que já ganhou, tá ligado? Isso é verdade. Uma baita de uma vantagem. Bom, Rafão, para entrar na reta final aqui, uma pergunta que a gente sempre faz para a galera que está, né, na frente da NFL no Brasil, aí, está na frente do futebol americano. O mercado brasileiro, né, a gente tem uma pesquisa aí de alguns anos atrás que mostra que a gente está aí, em termos de consumo de NFL fora dos Estados Unidos, somente atrás do México, né? Então, um enorme mercado consumidor aí.
E a NFL tem notado, né, países fora dos Estados Unidos, né? O próprio Dolphins escolheu o Brasil aí para ser o país a desenvolver a torcida, enfim, fez o programa aí esse ano, né? Como que você vê essa questão aí da NFL com essa aproximação com o Brasil? Questão de jogo, você acha que pensar em um jogo sendo realizado no Brasil, assim como tem sido feito aí no México, começou na Alemanha, Londres, a gente tem aí alguns países já que tem mais cancha, né, nisso aí, e a Alemanha entrou esse ano. Você acha que o Brasil tá batendo na porta ali para ser o próximo na fila ali? Com certeza a gente bate na porta para ser próximo, né? Mas tem muita coisa para acontecer de trâmite para isso funcionar, né? A gente tem algumas vantagens, algumas desvantagens. A gente tem muitos fãs da NFL, ao mesmo tempo que a gente tem uma conversão horrível de real para dólar, entendeu? Nossa moeda é muito desvalorizada em relação na relação para a NFL. Mas e ainda assim a gente tem muitos torcedores, mas a gente também torcedores que investem no esporte, não pago o Game Pass, eu pago o material licenciado. Acho que esse é um trabalho que está sendo desenvolvido para a gente estar cada vez mais batendo na porta, entendeu? A gente conseguir movimentar o Game Pass, ele está sempre aumentando ali, o pessoal assinando, o pessoal interessando pelo esporte. O trabalho, a NFL Shop chegou, a Sports América também, que trabalha com produtos licenciados, está abrindo loja nova. É isso, a gente está aumentando, mostrando que somos um mercado. O Dolphins chegou agora para explorar comercialmente, né? Então, tudo isso é a NFL penetrando o nosso mercado e vendo a gente. Então, igual eu falei no futebol americano sobre profissionalizar. Eu acho que a construção ela vem sendo muito bem feita e a gente está ali na porta, a gente está sendo visto. Isso aí eu garanto que a gente está sendo visto. E esse sim eu falo, é uma chave que vai virar. É uma chave que vai virar, entendeu? A construção está sendo feita, a gente tem que ser notado, tem que... Querendo ou não, o torcedor, e o pessoal do Esportes América fala muito isso, né? O torcedor tem que entender também os gestos que valem a pena. Eu sei que, por exemplo, uma jersey dá um salário mínimo, filho. É o que eu falei da conversão da nossa grana, tá ligado? Mas, comprar uma peita, tá todo mundo de peita, peita licenciada, peita oficial, peita... Que isso é número que a NFL tá vendo, tá ligado? Isso é número que a NFL tá vendo. Então, quando a gente tem torcedores que estão engajando nas redes sociais, engajando no YouTube, engajando com a NFL, é o que começa a falar, beleza. Não, o ESPN, a audiência está cada vez mais aumentando, eles estão vendo a torcida, e o futebol americano, como você trouxe os números são constantes, o desenvolvimento e o aumento. Então, a chavinha virar para o Brasil ser o próximo aí que vai receber jogo. Estou empolgado para ver isso acontecer também. Pode ter certeza. A gente também está bastante empolgado para ver isso acontecer, bastante ansioso, na realidade, né? A gente achava que era um grande mercado, mas você falou tudo, né? Tem que ter os movimentos certos também para a NFL notar o país, né? Não adianta a gente fazer o barulho errado, vamos dizer assim, né? Tem que fazer a música que eles querem ouvir também. Mas eu acho que a gente está... É como tudo, igual a gente lidando com a internet, cara. Existe uma maturidade de como a gente lida com a internet. Da mesma forma que eu acho que existe uma maturidade maior hoje do público da NFL do que tinha alguns anos atrás. Então, a gente está cada vez mais entendendo como valorizar e como vender. Por exemplo, esse cara é modinha. Irmão, deixa o cara ser modinha. O cara tem que ver futebol americano. Quanto mais gente vendo futebol americano, melhor. Se tiver 1 bilhão de torcedor do Bengals no ano que vem, eu tô torcendo, irmão. Tô feliz, porque é isso. A gente tem que divulgar o esporte, tá ligado? Então, essa maturidade que eu acho que a gente tá ganhando, eu acho que é um desenvolvimento que vem sendo muito bem feito. Eu fico feliz pra caramba, cara, de ver a NFL crescendo, porque é notório que os números estão sempre aumentando. E é o que eu falei, põe a minha vida nesse esporte, desfazer esse nó cada vez mais para o pessoal entender que é um baita de um entretenimento, é um baita de um esporte. Quem não acessou tá perdendo muito conteúdo de qualidade aí na Liga Profissional de Futebol Americano.
É uma parada extremamente viciante, um negócio que não dá nem para Total. explicar direito. Exato, exato. Cara, Rafão, queria te agradecer mais uma vez aí, agradecemos lá no começo, agradecer novamente, um baita de um bate-papo legal aqui com a gente, disponibilizando seu tempo aí. Rafão que está aí à frente da NFL Brasil, está aí puxando o movimento aí para fortalecer cada vez mais a NFL no Brasil, a NFL em português aqui, então queria te agradecer mais uma vez, obrigado por ter aceito aí o nosso convite, e vamos ver o que essa temporada nos reserva aí. Vamos ver. Quero falar muito de Broncos esse ano. Vai falar. Valeu, Gustavo. Valeu, Thiago. Valeu, André. Obrigado pelo convite, irmão. Obrigado. Valeu, Gustavão. Valeu, Portugal também. Obrigado por mais um Maior Brasil Talk. Nos vemos no próximo. Valeu! Valeu! Falou.